Ser espiritual ou ser mundano? O que é ser espiritual? E o que é ser mundano? Será que é possível ter uma junção dos dois e viver em plena harmonia, sendo um espírito mundano? Vamos aqui nesse vídeo de hoje, que hoje a gente vai falar sobre isso. E mais uma vez você viu que eu tô gravando aqui de uma forma bem informal, porque simplesmente me surgiu a ideia de gravar e eu liguei a câmera aqui e estou gravando para vocês. E vai ser assim os novos formatos dos vídeos aqui desse canal, ok? Mas vamos lá. Você se considera uma pessoa espiritual, mas também se considera uma pessoa mundana, ou então você é uma pessoa espiritual que julga o ser mundano, ou vice-versa. A gente vê que as religiões, ela tem colocado muitos dogmas, muitas regras, muitas imposições de como as pessoas deveriam ser dentro de um conceito espiritual. E a gente sabe que o mundo também ele não perdoa, né? Que o mundo quando chega batendo, ele bate forte até que a pessoa recorra a um caminho espiritual. Até aí eu acredito que é um processo natural dentro do desenvolvimento do ser humano, porque ele vai apanhar até perceber que o mundo é muito além dessa matéria que a gente conhece, para a gente começar a perceber que existe um lado espiritual e começar a se dedicar a ele. Só que aí vem a pergunta: você se dedica ao mundo espiritual, se dedica, compreende, tenta compreender e se dedica a desenvolver esse lado espiritual seu. Busca por diversas fontes, bebe de diversas fontes, encontra vários conteúdos, vários mestres e tal. E aí você chega num patamar onde você reconhece que, poxa, a espiritualidade é massa, só que eu ainda estou no mundo. Como é que eu vou lidar com isso? Será que é possível viver entre esses dois mundos aqui, nessa realidade onde a gente vive? É aqui onde a gente vê que existe um grande perigo. Porque a partir de uma visão ou de outra, a gente começa um pré-julgamento de como a gente deveria ser. A gente começa a se julgar como uma pessoa que precisaria ser mais espiritual ou que não pode ser tão mundana. E aí a gente vai entrando num conflito interno que vai acabar nos afastando cada vez mais do nosso sentido espiritual mais elevado. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre essas duas partes. Desculpa que ligaram aqui para mim. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre essas duas partes. Reconhecer o nosso lado espiritual ainda vivendo nesse mundo terreno e cheio de dificuldades a qual a gente se encontra. Só que aí você pode perguntar, cara, mas Josi, como é que eu vou fazer para desenvolver a minha espiritualidade estando nesse mundo? Será que é possível? Será que é possível uma pessoa mundana estar com um conceito espiritual elevado? E aí a gente entra num debate que eu acho que é muito válido para os dias de hoje. Questionar, afinal, o que é a espiritualidade? A espiritualidade é só seguir regras ditas pela igreja, pelas religiões? Será que eu preciso realmente seguir tudo o que está sendo dito dentro das religiões para que eu possa me considerar um ser espiritual? Ou simplesmente seguir um caminho, uma questão de alinhamento interno e de reforma íntima é o suficiente para eu me considerar um ser espiritual? Eu vou pela segunda vertente. Quando você se dedica a ser uma pessoa melhor e está constantemente dentro desse processo de reforma íntima, você é sim um ser incrivelmente espiritual, porque você já está buscando o que a grande maioria das pessoas não está buscando. Porque enquanto muitas pessoas estão perdidas no mundo e estão vivendo apenas uma vida mundana, sem se preocupar com uma melhoria interna, culpando os outros, prejudicando os outros e fazendo isso, eu não diria nem que de forma consciente, mas sem arrependimentos, isso mostra que você já está num estágio de evolução espiritual um pouco além dessas outras pessoas. Então, espiritualidade não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com princípios e conceitos éticos e morais que as doutrinas pregam. Está relacionado a como você se relaciona com a sua evolução espiritual. É meio, é um pouco redundante, mas é exatamente isso.
é você conseguir observar dentro da sua realidade o quanto que você está disposto a colocar em prática essa reforma sua, essa melhora, digamos assim, de comportamentos que você sabe que não te agradam, que não agrada as pessoas ou que prejudica outras pessoas. Então, assim, a espiritualidade na prática é você vivenciar a sua vida, a sua realidade, de forma a melhorar o seu convívio para com os outros, mas principalmente para com você mesmo. Ah, Josi, mas você é espiritual e cometeu erros e fez isso e fez aquilo e machucou fulano, machucou. Sim, exatamente isso. Quando a pessoa é espiritual, não significa que ela é uma pessoa santa, muito pelo contrário. É justamente as pessoas espirituais que conseguem enxergar os erros dela e melhorar, entende? Então, todo o conceito de espiritualidade que a gente vê acerca das religiões é tentar impregnar na cabeça das pessoas um conceito de perfeição, de santidade. Quando a espiritualidade na prática é completamente o inverso. É você aprender a lidar com as suas piores questões, os seus piores lados, aquele lado que erra, aquele lado que machuca as pessoas. Então, vivenciar a espiritualidade é você ter um propósito maior dentro da sua própria evolução, da sua evolução humana, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual. Se a gente começa a entender e seguir os passos de Jesus, por exemplo, né, que é um dos maiores mestres já tidos aqui na Terra, se a gente começa a seguir esses passos e adaptar para a nossa realidade todo o amor que ele tentou pregar aqui na Terra para todas as pessoas e pegar todo esse amor e colocar para a gente vai entender que os nossos erros fazem parte e a gente vai se perdoar por todas as vezes que a gente errar. Então, a espiritualidade na prática é lidar, sim, com o nosso lado mundano. É acessar o nosso lado mundano mais difícil, mais perverso, mais prejudicial aos outros e a nós mesmos. Então esqueça toda essa ideia de santidade que a religião prega e faz com que você acredite que você precisa seguir uma cartilha para ser considerado uma pessoa espiritual. Ah, você precisa ir à missa todos os domingos. Ah, você precisa fazer isso, 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 aquela lista, sabe? Se você tira 10 minutos, 20 minutos do seu dia para se conectar, é só você sentar calado num canto e pedir intencionalmente uma conexão com Deus. Se todo dia você se dedica a isso, você é um ser espiritual, porque você está se dedicando a essa religação com Deus de forma autônoma. Então, não, você não é um ser espiritual simplesmente porque segue uma doutrina, porque segue um mestre. Você é espiritual quando você realmente decide encarar as suas sombras, encarar aquele lado ruim, aquele lado mal que você tem dentro de você e para de julgar as outras pessoas. Então, para ser espiritual, você vai precisar sim ser muito mundano. Vai precisar acessar todas as coisas ruins que você tem dentro de você para poder andar por essa terra. Então, nada de separação. Não existe separação entre ser espiritual e ser mundano. Se você quer ser um ser espiritual, você precisa acessar essas informações dentro de você para resgatar cada vez mais a luz que tem dentro de você e fazer com que ela brilhe aqui nesse externo de uma forma muito mais limpa, muito mais forte, sem com que a escuridão, as sombras que existem dentro da gente, minimizem essa luz. Então, espiritualidade é o mundano na prática. Pense um pouquinho sobre isso.